Caro leitor do Diário Notícias, hoje temos connosco Ana Abrunhosa, candidata independente à Câmara Municipal de Coimbra, apoiada nesta fase pelo PS, pelo LIVRE, pelo PAN e pelo Movimento Cidadãos por Coimbra, professora universitária, nascida em Cabinda, Angola, viveu na Beira Alta e em Coimbra, onde rumou aos 18 anos, onde hoje dá aulas também. Sim. Hoje candidata à Câmara Municipal, como nasceu este desafio de correr por Coimbra? Muito bom dia e muito obrigada pelo convite. É um grande gosto estar aqui, sobretudo para falar da candidatura que lidero a Coimbra, numa coligação Avançar Coimbra, e surge um convite do PS que eu aceitei porque também conheço muito bem Coimbra e senti há uns anos uma insatisfação com a governação de Coimbra e um potencial sempre por concretizar. E, portanto, senti que tenho características e tenho a vontade de liderar um projeto com pessoas de grande mérito que coloquem Coimbra num lugar cimeiro no nosso país. No fundo, concretizar aquele potencial de que se fala, que eu já não posso ouvir falar mais. E Coimbra, eu sinto que Coimbra tem todos os ingredientes, tem no seu ecossistema a universidade, o conhecimento, a sabedoria, tem o hospital, a saúde, é uma cidade com bons projetos de educação, tem o património, tem a cultura, tem as melhores empresas do mundo. Mas depois não há uma liderança, não há ninguém que consiga cozer todos estes variáveis e fazer de Coimbra uma cidade dinâmica, onde todos estes ecossistemas estejam articulados, também se estimulem uns aos outros. Não há desenvolvimento se não houver qualidade de vida, se não houver qualidade de vida com preços acessíveis na habitação, com mobilidade, se não houver essa qualidade de vida, os jovens que se formam na universidade não querem ficar a viver, se não tivermos jovens qualificados, as empresas também não se conseguem estabelecer em Coimbra. Se não tivermos uma Câmara amiga do investidor, com regras claras, transparentes, célere na decisão, também os investidores que procuram acabam por desistir e, portanto, sinto que temos valores extraordinários e da excelência. Temos dos melhores centros de investigação em Coimbra. Esse conhecimento tem que ajudar a resolver os problemas das cidades, tem que trabalhar com as IPSS, tem que trabalhar com as empresas, tem que trabalhar com a educação. Volto a dizer, a cultura. Coimbra é património da humanidade. Não temos cuidado desse património, não queremos correr o risco de perder esta classificação, e é património da humanidade porque demonstramos à Unesco que temos uma história e que temos um conjunto de edifícios e que temos uma cultura que justificou sermos considerados património da humanidade. Somos das cidades que têm um rio maravilhoso, que têm um ambiente, têm ecossistemas ambientais maravilhosos, só que depois não são aproveitados em termos de vivência da cidade. Nós não temos parques verdes na nossa cidade que ajudam a recuperar os ecossistemas, que ajudam hoje a combater as alterações climáticas. O rio não pode ser só para olharmos para ele, nós temos que trazer o rio, temos que ter desportos aquáticos, temos que poder tomar banho no rio. Hoje, nas cidades europeias, ainda há dias era notícia que já se pode voltar a tomar banho no Sena. Ora, nós temos um rio maravilhoso, limpo, as pessoas têm que poder tomar banho, podemos fazer desportos nas margens do rio. Nós não precisamos de 4 anos para perceber se a pessoa sabe ou não sabe governar. A pessoa... há problemas que se resolvem no primeiro mês, há problemas que se resolvem em 6 meses, há problemas que se resolvem num ano. Quer dizer, a pessoa não pode tomar consciência que é presidente só quando vêm as eleições, não é? Que é o que está a acontecer. Nós temos
nestes últimos meses, anúncios de estratégias. Ora, quer dizer, é no fim dos 4 anos que estamos a anunciar a estratégia. A estratégia constrói-se e com a população, com os atores, no primeiro ano. Deixa-me perguntar-lhe quais foram as prioridades, ou que sente que tenham sido as prioridades do presidente atual do PSD, José Manuel Silva. Não as tenho claras, porque é precisamente isto que eu sinto também enquanto ando nas ruas e falo com as pessoas. Nós não sabemos qual é a ideia central deste executivo. Nós num dia ouvimos falar de um projeto da Casa das Coletividades, mas afinal custa 38 milhões e não há dinheiro. Na outra semana ouvimos já falar do Plano Marshall para a Baixa. O Plano Marshall... O Plano Marshall tem um significado histórico. Foi um programa que foi criado depois da guerra e não pode ser usado de forma completamente demagógica para a Baixa. E nós vamos à Baixa, vemos o comércio a definhar, vemos as pessoas às vezes até com algum sentimento de insegurança e não vemos a Baixa com a dignidade e com a vida, a vivência multifacetada que merece. Nós temos que ter habitação, temos que ter empresas tecnológicas, já começamos a ter, temos que ter espaços de cultura, temos que ter os serviços da Câmara na Baixa. Eu própria, quando for eleita, vou viver para a Baixa. Porque as nossas ações têm uma leitura. Vou viver para a Baixa para demonstrar precisamente que é possível viver, é possível recuperar a Baixa, transformá-la num distrito de inovação. Nós chamamos ao projeto da Baixa o distrito de inovação, que é, sabemos hoje que as empresas tecnológicas não querem ir para parques fora da cidade. A cidade de Coimbra tem que ser um parque de ciência e tecnologia. Dentro da cidade. Dentro da cidade. As empresas tecnológicas, e nós temos áreas onde nos destacamos na área da segurança, na área dos sistemas, das tecnologias críticas, na área da saúde, até na área do espaço. Há um ecossistema que está a atrair outras empresas, mas estas empresas querem ficar no coração da cidade. Não há coração melhor do que a Baixa de Coimbra, numa perspectiva, que refiro, multifacetada: habitação, escritórios, empresas, comércio, restauração, mas também a cultura, que é absolutamente fundamental para trazer pessoas à Baixa, para que a Baixa seja vivida, porque quanto mais vivida for a Baixa, mais segura é e mais pessoas leva, porque isto é como em tudo na vida. O ciclo pode ser um ciclo virtuoso ou pode ser um ciclo vicioso, e o que nós hoje temos é uma Baixa degradada, onde às vezes as pessoas têm sentimento de insegurança, uma Baixa onde os comerciantes com quem falo quase todos os dias se sentem insatisfeitos, até com os eventos que lá são feitos. Alguns prédios devolutos também, pelo que sei. Olha, Coimbra é a terceira cidade do país que tem mais casas fechadas em condições de serem habitadas. Esse é um paradoxo, porque... Tem números concretos? Nós temos mais de 7.000 casas, e estes são dados do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Temos mais de 7.000 casas fechadas em condições de serem habitadas. Isto resulta de heranças indevisas, resulta do mercado da renda e da falta de incentivos para as pessoas colocarem as suas casas no mercado de arrendamento. Ora, a Câmara tem aqui um papel determinante, indo falar com os proprietários, criando incentivos para o arrendamento, dando segurança aos senhorios. Por outro lado, Coimbra, na Baixa, por exemplo, nós temos ruas praticamente com edifícios totalmente devolutos. Mas não é só na Baixa. A nossa principal avenida, que é a Avenida Sá da Bandeira, à noite é uma avenida fantasma. A Avenida Dias da Silva, que é também outra das nossas avenidas mais centrais, tem casas abandonadas e, portanto, casas devolutas. O que é que temos que fazer? Temos que esgotar o diálogo com os proprietários, temos que criar incentivos para as pessoas colocarem as casas no mercado de arrendamento, para as pessoas fazerem obras nas câmaras, temos que informar as pessoas sobre
uma quantidade enorme de apoios que existem para recuperarem as casas, muitas das vezes até a fundo perdido, se colocarem as casas no mercado de arrendamento. Portanto, a Câmara, como há bocadinho disse, tem que liderar a mudança, informando, incomodando, desassossegando as pessoas, porque a propriedade é um direito, é verdade, mas o direito à segurança, não é? Quando temos casas devolutas a cair, sobrepõe-se ao direito de propriedade. E, portanto, eu não estou com isto a fazer ameaça nenhuma, só estou a dizer que estaremos presentes, falaremos com todos e esgotaremos a via do diálogo. Se a via do diálogo não resultar, a lei dá-nos mecanismos para podermos atuar. Mas a nossa prioridade é que estas casas vão para o mercado e que se façam obras nos edifícios devolutos. A Câmara pode fazer as obras, pode substituir-se ao proprietário e fazer as obras. É uma das previsões que a lei também tem. Por outro lado, temos um problema gravíssimo em Coimbra. Os jovens, para arrendarem uma casa ou para comprarem uma casa, ficam com o seu rendimento mensal completamente hipotecado. Qual é o valor médio atualmente de uma renda? Nós estamos a falar de casas que hoje, de um T1 ou de um T2, que andam à volta dos 1.600, 2.000 euros. Nós estamos a falar de preços. Nós, no coração de Coimbra, nós estamos a falar de T2 a 400 mil euros para venda. Ora bem, nós estamos a falar do preço por metro quadrado nas áreas centrais, a 2.600 o preço por metro quadrado. O preço médio, e nas zonas mais rurais, onde os 1.700 euros por metro quadrado. Ora, nós estamos a falar de preços exorbitantes. A maneira que temos de controlar isto ou de tentar regular o preço de mercado é tendo uma bolsa de casas do município, camarárias. E aqui não estou a falar de bairros sociais, estou a falar de casas a custos acessíveis. Portanto, no nosso programa consta uma proposta de, no mínimo, construirmos 1.000 casas a custos acessíveis para os jovens casais, porque é um dos grandes entraves para que os jovens qualificados fiquem a viver em Coimbra. Não tendo recursos, não tendo talento, também temos dificuldade em atrair empresas e, sobretudo, empresas nestas áreas de grande valor acrescentado. A questão é possível haver aqui uma forma de fixar pessoas, por exemplo, até tentando aproveitar este posicionamento de Coimbra entre Porto e Lisboa, para muitos que atualmente conseguem fazer trabalho remoto? É uma estratégia vossa? É uma estratégia nossa, precisamente de fixarmos talento. Coimbra deve ser uma referência não só a nível nacional e mundial, não só na qualidade de vida, porque temos tudo. É uma cidade de média dimensão, é uma cidade onde temos todas as condições para ser uma cidade verde, uma cidade com um rio maravilhoso, e basta fazermos alguns investimentos. É uma cidade onde temos que apostar muito no espaço público também, mas temos todas as condições de ser o local de habitação para muitas pessoas que trabalham para o mundo. É uma cidade muito central, é uma cidade que temos a segurança, somos um território seguro, somos um território onde as questões de saúde não se colocam. Somos talvez das cidades que têm mais médicos ou profissionais de saúde por 1.000 habitantes, de qualidade. Temos excelentes escolas e, portanto, temos todas as condições para fixar jovens famílias e hoje, sobretudo, numa perspectiva em que muitos desses jovens fazem teletrabalho. E nós sentimos isso em Coimbra. Se quando o empresário nos procura com um projeto inovador, com um projeto arrojado, a primeira coisa que o autarca diz é: não tenho terreno, está tudo dito sobre este autarca. O autarca tem que fazer todo o possível para o mais rapidamente possível encontrar um espaço para a empresa que o procura, que vai empregar centenas de jovens, e nós tivemos ultimamente 2 ou 3 exemplos de grandes empresas que procuraram Coimbra e ao fim de 2, 3 anos abandonaram o projeto porque o Sr. Presidente não conseguia encontrar um espaço para as empresas se localizarem. Ora, esses espaços existem, e se não existem, em espaços de meses têm que passar a existir, e é isso que se pede à Câmara, que
seja facilitador, que responda sim aos reptos que lhe são colocados, que ao trazer uma empresa a ponha em contacto com os melhores centros de investigação, as obras. O Metrobus, que é algo de bom, que vai permitir uma mobilidade sustentável e que permite, até vai dar mais liberdade de escolha, por exemplo, em termos de habitação, porque ele vem da Lousã, Miranda do Corvo, chega a Coimbra, ele permite que as pessoas façam escolhas mais livres de habitação e possam depois utilizar o sistema de mobilidade do Mondego. Mas as obras não podem ser pretexto para termos uma cidade suja, uma cidade feia. É confrangedor, no século XXI, andar a fazer campanha e perguntar a pessoas cultas, pessoas informadas e também pessoas simples que nos dizem que a sua maior preocupação é termos uma cidade suja. Ora, nós vemos na Europa cidades que são autênticos estaleiros e que estão em obra, mas as obras não são o pretexto para não termos uma cidade cuidada. Quando me decidi candidatar, para além do repto político, eu própria também sentia este apelo porque ouvi muitas pessoas descontentes e muitas pessoas que acreditaram que com este presidente se iria fazer a mudança, e hoje tenho ao meu lado muitas pessoas que o apoiaram há 4 anos atrás. Tenho ao meu lado, e até na minha equipa, pessoas que há 4 anos atrás acreditaram que ele ia fazer a mudança e que entretanto se desiludiram por aquilo que acabei de lhe dizer, porque de facto não houve uma consciência. E até há aqui um facto muito interessante. O programa do Sr. Presidente tem 112 medidas. E tem 112 medidas porque o 112 é o número das urgências e das emergências. Ora, se era tão urgente fazer, havia tanta emergência, porque é que os planos e as estratégias estão a ser aprovadas a meses das eleições? Falou da independência, Ana. De ser uma candidata independente, com lastro na academia. Há 10 anos o perfil da Ana seria execuível para ser candidata a Coimbra, apoiada pelo Partido Socialista? Não. E eu só posso saudar esta abertura do Partido Socialista. O Partido Socialista fez um esforço, a meu ver, muito bem, de se abrir. E, portanto, o atual líder da Conselhia, o Ricardo Lino, e muito bem, anda há mais de um ano a trabalhar nesta coligação. Ora, ou seja, ele ainda não tinha candidata, mas já sabia que para Coimbra e para o PS de Coimbra era importante abrir a outros partidos, mas abrir também à sociedade. As últimas eleições trazem-nos lições, porque os partidos têm que se abrir, porque se nós nos fechamos, passamos a falar uma linguagem que as pessoas não entendem. Nós tivemos uma fase inicial, a que chamámos Ouvir Coimbra, onde fizemos reuniões setoriais e depois fizemos um fórum com mais de 100 pessoas. E repare que nós estamos a falar de uma coligação que tem partidos de esquerda, mas também tem independentes e muitos independentes. No final desse fórum eram as pessoas que escolhiam as medidas mais importantes. Eu vou-lhe dizer quais foram as 2 medidas mais votadas por todos. Foi o simplex urbanístico e foi uma agência de investimento. Não deixa de ser interessante nós estarmos a falar de partidos que têm uma matriz de esquerda, mas em que a preocupação é a competitividade, a preocupação é acabar com a burocracia, a preocupação são regras simples, transparentes, é apoiar as empresas. E é muito interessante porque quem fez essas propostas foi uma mesa onde estavam empresários e depois quem votou o conjunto das propostas foram todas as mesas. E as propostas mais votadas, as 2 mais votadas, foram as propostas dos empresários. Portanto, o nosso programa também resulta desse exercício de ouvir Coimbra. É muito importante que nos bairros onde temos população mais envelhecida, podermos, por exemplo, construir casas a custos acessíveis para jovens famílias. Deixe-me interrompê-la apenas porque falou do vizinho e tenho de perguntar isto porque a coligação tem um peso importante eleitoral.
tem consigo o PAN, tem consigo o LIVRE. Faz falta aqui o Bloco de Esquerda, ainda para mais quando o Bloco de Esquerda vai se candidatar com José Manuel Pureza. Ou seja, sente que a votação possível no PCP e no Bloco de Esquerda retiram possibilidades a esta aliança pela esquerda? Olha, eu gosto de trabalhar com o que tenho e está quem quer estar. E, portanto, faça isso. É uma coligação que trabalha muito bem junta. Tudo o que fazemos é articulado, é conversado e volto a dizer, estamos felizes a trabalhar juntos e o que nos move é o futuro, não é o que já lá vai, o passado, isso no futuro. Houver a vontade da parte dessas entidades, cá estaremos. De qualquer modo, volto a dizer, está quem quer e, portanto, só faz falta quem está. E foram feitas aproximações para esses partidos também? Foram feitas logo desde o início e, portanto, respeitamos, é a democracia, respeitamos, mas volto a dizer, estamos totalmente focados e concentrados na nossa coligação e em pensar e olhar para o futuro, porque já basta este autarca para justificar o que não faz com base no passado. Portanto, já basta este presidente dizer que não faz mais por causa do passado. E, portanto, nós não olhamos para o retrovisor. Se há característica que eu tenho é poder negociar no terreiro do Paço, é poder ir a Bruxelas, é poder falar com o Banco de Investimento, Europeu de Investimento, é poder falar com o Banco de Fomento, porque é essa a minha experiência passada, ter conhecimento destas entidades, ir à banca, levantar capital e, portanto, hoje um município não pode ser gerido como uma mercearia, tem que ser gerido de forma empresarial também. Nós não podemos simplesmente dizer não temos dinheiro, não. Nós temos municípios ao lado, vamos para Aveiro, vamos para Viseu, vamos para Braga e com as mesmas políticas nacionais e com os mesmos recursos disponíveis e não tendo à partida tantas condições como aquelas que nós teríamos, uma universidade com mais de 700 anos, um dos melhores hospitais, uma universidade e um politécnico e outras escolas de ensino superior, um dos melhores hospitais, um nível de educação de excelência, não tinham à partida essas condições e hoje estão à frente de Coimbra e, portanto, revelaram um dinamismo que Coimbra não revela e é essa insatisfação que os coimbricenses sentem. Olham para o lado e pensam, mas afinal nós temos tudo para dar certo. E depois não temos quem nos governe que nos leve a fazer esse caminho. E, portanto, nesses municípios ao lado, eu estou a falar até de autarquias que são de outra cor política, sim, porque nas autarquias não deve contar a cor política. O que deve contar é a pessoa que se apresenta, o seu currículo, a sua competência, a sua capacidade de fazer, a equipa que traz e o programa que apresenta. Falou da cor política. Deixa-me perguntar-lhe se sente completamente integrada e aceite mesmo dentro do Partido Socialista. Sim, totalmente. Tenho uma relação maravilhosa com as pessoas do PS. Quando me convidaram, aceitei. Eu não fico a olhar para trás, eu olho sempre para a frente, sou uma pessoa muito positiva. Temos a JS, que é maravilhosa, temos pessoas de enorme valor no PS e eu o que quero ou o que nós queremos é que todos se sintam integrados e todos se sintam, podem participar desta mudança. Começou todo este trabalho na Conselhia de Coimbra, portanto a eleição, o seu nome, depois Pedro Nuno Santos validou também essa escolha e há um novo secretário-geral, neste caso José Luís Carneiro. José Luís Carneiro teve algum peso também nos candidatos que já estavam escolhidos autárquicos ou deixou completamente essa decisão às próprias conselhias? Tanto Pedro Nuno Santos como José Luís Carneiro foram meus colegas do governo e, portanto, eu dava-me muito bem com os dois. É verdade que o desafio me foi feito primeiramente por Ricardo Lino e depois também pelo Presidente da Federação, logo depois das legislativas. Como sabem, eu fui candidata, fui cabeça de lista, não nestas legislativas, nas anteriores, por Coimbra. E, portanto, as coisas correram bem e logo na cabeça do Presidente da Conselhia e da Federação começou a surgir a ideia de me lançarem este repto. O convite foi feito por Pedro Nuno Santos, totalmente alinhado com a Conselhia
concelhia e com a distrital, mas quando José Luís Carneiro é eleito líder, aliás, ele telefonou-me logo a dizer que ia apresentar-se, ia ser candidato, felicitei-o, disse-lhe, obviamente, que ele tinha uma responsabilidade acrescida, até porque já tinha ido a eleições, já tinha feito um caminho. O partido entendeu que devia ser o único candidato e, portanto, temos uma relação boa. Há uma coisa que eu lhe devo dizer. Eu sou independente precisamente para não me meter nestas questões do partido, porque o que me preocupa agora é mesmo Coimbra. E como tenho o partido estabilizado e como isso significa, e como tenho o partido comigo e forte em Coimbra, é isso que me preocupa. O que me preocupa é mesmo Coimbra, é fazermos uma caminhada alegre até outubro, que as pessoas nos conheçam, que acreditem que estamos mesmo para mudar Coimbra, para fazer avançar Coimbra, que não pensem que somos mais outros que vêm anunciar a mudança e que depois, ao fim de 4 anos, é que estão a descobrir que afinal não governaram e que deviam ter governado. Nós recebemos milhares e milhares de estudantes Erasmus. Isso dá-nos uma internacionalização. Nós andámos por todo o mundo. Coimbra é das marcas mais importantes do nosso país, no Brasil, na América Latina, em todo o mundo. Portanto, este capital não tem sido aproveitado. A marca Coimbra é uma marca poderosíssima. Quem estuda estas questões do marketing territorial sabe isso mesmo. Falando da sua experiência na coesão territorial, o que pode falar dessa tutela também, o que lhe deu, e pergunto especificamente por esta questão, muitas vezes, do centralismo. Quem está com a coesão territorial tem que olhar muito mais ao país global. Muito bem. Eu fui convidada por António Costa para criar o Ministério da Coesão Territorial. Eu não sei se muitas pessoas criaram um ministério, mas é um desafio extraordinário criar um ministério, sobretudo porque eu entrei no governo, já António Costa era primeiro-ministro há 4 anos e, portanto, foi um desafio maravilhoso, mas muito gratificante. E o objetivo foi garantir que os territórios mais frágeis tinham políticas diferenciadoras e, portanto, no caso, por exemplo, dos fundos europeus, tinham uma atenção especial, mas também não termos políticas iguais para todos os países, para todas as regiões. Nesse contexto, consideramos que são as autarquias que muitas das vezes decidem muito melhor do que a nível central e, portanto, sendo nós um país tradicionalmente centralista, o anterior governo PS foi dos governos que mais descentralizou. Eu tive essa responsabilidade, passei muitas competências que eram dos ministérios para os municípios e para a CCDR. Eu também fui presidente de uma comissão de coordenação e desenvolvimento regional no centro e sabia aquilo que elas precisavam de ter para prestar um melhor papel. E, portanto, quando fui ministra da Coesão Territorial, que é, no fundo, a ministra que tem todos os dossiês que dizem respeito ao território, o ordenamento do território, as autarquias, as comunidades intermunicipais, os fundos europeus, esta descentralização que fiz permite que hoje os municípios possam ter competências e possam também ter instrumentos financeiros para serem os verdadeiros motores de desenvolvimento regional. Para minha alegria, Luís Montenegro mantém este Ministério da Coesão Territorial, dá-lhe até uma importância política muito grande. Quem o lidera é o Dr. Castro Almeida, que também, que passou a ter a responsabilidade de todos os fundos europeus e, por isso, esperamos que continue a aumentar as competências dos municípios e das regiões, porque isso traz mais coesão territorial. Esta questão do ordenamento do território, por exemplo, é decisiva. Todos os verões falamos disto, da questão dos incêndios. Esta questão do ordenamento do território é absolutamente central no interior e no centro de Portugal? É central em todo o país. O ordenamento do território é determinante para a gestão do país e para o desenvolvimento do país. Nós hoje temos os municípios têm um instrumento poderoso que é o programa, o PDM. O PDM é uma carta que atribui funções ao território e, portanto, esse PDM deve estar atualizado e este executivo teve 4 anos para atualizar, rever o PDM e não o reviu e, portanto, é uma falha, porque as funções do território estão previstas no PDM e essas funções
vão-se alterando. Há necessidades que vão surgindo, nomeadamente de novas zonas industriais, por exemplo. E se o PDM não previr isso, nós não podemos construir. E, portanto, o ordenamento do território, não só na questão da floresta, mas na gestão das cidades ou na gestão da rede de cidades, que hoje é fundamental. O desenvolvimento hoje não se faz só numa cidade, faz-se nas redes de cidades, e daí ser tão importante que Coimbra assuma também um protagonismo importante, não só no seu distrito, mas também na região centro. Ser um motor, ser uma espécie de farol para toda a região centro, por tudo aquilo que eu já referi. Isto não menoriza as outras cidades, pelo contrário, traz uma grande responsabilidade a Coimbra de ser o motor, de ser o farol deste desenvolvimento não só do distrito, mas também da própria região. E até para combater esta bicefalia que existe entre o Porto e entre Lisboa. Nós ainda há pouco tempo ouvimos o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra a queixar-se de que a Câmara impediu a realização de projetos importantes. Isso não pode acontecer. Aliás, tem que ser o contrário. Tem que ser a Câmara a desassossegar a Universidade para, com o seu conhecimento, com os seus projetos, fazer avançar Coimbra, fazer desenvolver Coimbra, porque senão cada um vive na sua quinta, não comunicamos uns com os outros e não concretizamos o tal potencial que todos acreditamos que Coimbra tem e que está há demasiado tempo por concretizar, e é isso que queremos fazer. Tenho mais duas perguntas para si. A primeira relacionada com a Conselhia do PS, porque a Conselhia do PS em Coimbra registou uma taxa de inscrições acima do esperado e que levou inclusivamente à saída da Liliana Pimentel, que era candidata por Condeixa Nova, que se desfiliou do partido e agora candidata-se como independente. Mais do que o caso da Liliana Pimentel, há um cuidado específico para verificar este número de inscrições que acontecem pouco antes das votações para os candidatos de lista para as autárquicas? Olha, eu não percebo nada disso e nem quero perceber, porque eu sou independente e, portanto, eu sou independente, mas sou política. Eu estou na causa pública há muitos anos, desde que comecei na universidade, desde que passei pela CCDR e fui governante, fui deputada, mas sou independente que faz política. Só que não faço política dentro dos partidos e, portanto, não lhe posso responder a essa questão, porque eu volto a dizer, não percebo nada disso, nem quero perceber. Eu quero fazer política neste momento para mudar Coimbra, para transformar Coimbra e para pôr Coimbra no lugar em que merece. Essas questões partidárias eu nem sequer as entendo. Na apresentação de Alexandre Leitão para Lisboa com PS, Livre, PAN e Bloco de Esquerda, José Luís Carneiro disse aos jornalistas que a sua intenção, a intenção do secretário-geral, era vencer as autárquicas e vencer especificamente Lisboa, Porto, Braga e Coimbra. Essa palavra de quero vencer Coimbra gera pressão à Ana Brunhosa? Não, nós não estamos pressionados, nós estamos com vontade de vencer. E, portanto, nós nem colocamos outra hipótese, que é a de vencer. E devo dizer-lhe uma coisa, todos os dias eu sinto que somos mais, todos os dias eu sinto que temos mais Coimbra connosco e, portanto, quando vencermos, será certamente para a alegria dos conimbricenses, porque vão notar a diferença desde o primeiro dia, e é com esse foco que nós estamos. Não é com o foco de resolver o problema dos conimbricenses, é com o foco de engrandecer Coimbra, de dar grande orgulho a Coimbra. Eu peço desculpa por me repetir, mas e de voltar, de facto, a colocar Coimbra onde merece, porque nós nos sentimos muito tristes quando olhamos para o lado e vemos cidades com menos argumentos e até com menos condições a fazerem um caminho de grande dinamismo e, portanto, nós queremos fazer esse caminho e ultrapassá-los também. É isso que queremos fazer. Não queremos fazer em concorrência, queremos fazer em cooperação, com sinergia com as outras cidades, mas é o mínimo que os conimbricenses merecem. É ter orgulho, ter ambição e sermos uma cidade de referência em termos de qualidade de vida, porque nós temos tudo. Agora temos é que pôr tudo a trabalhar em conjunto para, de facto, que o todo seja mais rico, mais poderoso, porque tendo partes ricas, se elas não se juntarem, nós não teremos poder, não teremos essa riqueza ao serviço de todos. E é isso que nós queremos fazer, é ganhar Coimbra pelos conimbricenses e por mais ninguém. Obrigado, Ana. Muito obrigada.
Diário de Notícias trouxe Coimbra também às suas páginas, a edição online, assim vai continuar a fazer com outros distritos e também com outros concelhos, sempre para acompanhar tanto no jornal como também na versão online. Obrigado por ter ficado connosco.